Bem, nós temos aqui esse problema da AFA, tá? Academia da Força Aérea, certo? E olha só, esse é um problema que muita gente tenta se confundir, por quê? Porque ele mexe com uma lógica inversa. Então, como assim? Você está falando grego. Ele pergunta uma coisa, mas essa coisa será o último fator que nós encontraremos na questão, entendeu? Então, essas questões de prova militar, elas têm muito isso, certo? Muito mesmo. Assim, caso você não tenha costume ainda ou não está familiarizado o suficiente e você quer treinar questões desse tipo, porque são questões interessantes para você aumentar o seu repertório, cara, muitas vezes a sacada da questão é essa. Você até vai pensar o problema, realmente você vai pensar como se você estivesse calculando, tipo, no começo já o que ele quer. Porém, você vai perceber que vão faltar peças. Essas peças vão ser encontradas exatamente nessa logística de pensamento contrário, né? Então você vai começar do final e chegar no começo, entendeu? Isso é uma das maneiras que as bancas têm de dificultar um problema de física, porque se o aluno não tem uma boa teoria, se ele não tem a noção já com a vivência de física, de imaginar o que está acontecendo e pensar nas equações que ele vai usar, cara, é um inferno. É um inferno, que às vezes você sabe o começo, mas não sabe o final, mas não sabe passar pelo meio, entendeu? Então, é nesse quesito que essas questões de escola militar, elas ajudam muito a gente ganhar repertório. Sendo assim, né, vamos começar. Olha só. Perceba, na hora que... vamos começar no momento em que o fio rompe. Na hora que o fio rompe, esse camarada ele tem uma certa velocidade V na horizontal, perfeito? E ele vai executar, o quê? Ele vai executar um Peraí, né? Escrevendo de branco no fundo branco, né? É inteligente. Ele vai executar um lançamento horizontal. Meu Deus, mas por que você está encontrando... Por que você está categorizando o movimento? Porque quando eu faço isso, eu já sei quais são as minhas equações. Eu já sei. Eu não preciso pensar agora na mecânica toda. Eu vou pensar nisso aqui. Olha só. Ele me deu que essa distância x aqui, ela vale 4r. Mas perceba, como é que eu faço essa distância x? X é igual a v, que é essa velocidade, vezes o tempo de queda. Porém, como é que eu calculo o tempo de queda num lançamento horizontal? Ele vai ser dado por raiz quadrada de 2h sobre g. Mas só um lembrete, de onde é que vem isso, né? De onde é que vem isso? A gente sabe que no movimento com essa, olha só, para movimentos com aceleração constante, a gente sabe que S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Sem perda de generalidade, vamos considerar que esse S ele é zero, esse V0 ele vai ser 0, mas ele não tem velocidade. Pois é, mas o que acontece? Na queda livre, a queda ela acontece no eixo Y. A velocidade que ele tem é no eixo X, perfeito? Esse V0, ele é o V0 relativo ao eixo Y. Nesse caso vai ser zero, tudo bem? Vai ser zero. E a aceleração vai ser exatamente a gravidade. Então, quando S for h, o tempo aqui vai ser o tempo de queda. Então, h vai ser g, que é a aceleração dele, tempo de queda ao quadrado sobre 2. Então, você que tem dificuldade, não gosta de ficar decorando essas fórmulas, saiba que se você consegue manipular o MR e o V, você está a pouquíssimos passos de conseguir compreender o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, o lançamento vertical, perfeito? Porque todas vão ser equações que envolvem essas relações aqui, tudo bem? Como essa questão trata do lançamento horizontal, eu vou ficar restrito a elas. Em um outro momento pode ser que a gente possa abordar, certo? Essas outras equações aí, tudo bem? Então, 2h é igual a g vezes tempo de queda ao quadrado. Facilmente você encontra, né, o valor do tempo de queda como sendo a raiz quadrada de 2h sobre g. Perfeito assim? Beleza. Então vamos seguir aqui nossa resolução. Matheus está dando muita conta. Calma, é assim mesmo. Tenha fé, que café não costuma falhar. Então eu vou trocar o x na questão por 4r. 4r vai ser igual a raiz quadrada de
vai ser igual a V, né? Deixar esse V do lado de fora. Raiz quadrada de 2Hzão. Mas nessa questão, quem é o Hzão? O Hzão é essa distância aqui, ó. Que é 2R, ó. Porque aqui é R. Se você traçasse aqui para baixo, também ia ser R, certo? Pronto, também ia ser R. Então vai ficar 2 vezes 2R sobre 2G. Não é assim? Então, se a gente quiser, a gente pode, sem perda de generalidade, ó, fazer o seguinte. Vou dizer... Não, melhor não. Na verdade, por enquanto, vamos deixar assim, ó. Cancela esse 2 com esse 2. Você vai ter, então, que 4R tem que ser igual a V raiz quadrada de 2R sobre G. Tudo bem? Lembrando que esse 2 aqui é o 2 já da fórmula, tá? Esse 2 aqui, ó, é porque o H é 2R, como você pode ver na figura. Continuando, eu vou dizer que o V ele vai ser o seguinte, ele vai ser 4R raiz quadrada de... Aí, como a gente vai passar a raiz quadrada dividindo, isso é a mesma coisa que só inverter essa raiz quadrada. Então, fica raiz quadrada de G por 2R, tudo bem? Vamos deixando neste formato. Perfeito assim? É isso, né? V da raiz quadrada de G, raiz quadrada de G sobre 4R, né? Raiz quadrada de 2G sobre R. Ok, pronto. Tá certo, Matheus, eu calculei. Eu fiz o favor de calcular para você a velocidade. E agora? Agora a gente vai lá pro fio. No fio, aí claro, a gente vai analisar isso, né? Imediatamente antes do rompimento, né? Antes do rompimento. Ó, o que a gente vai ter no fio antes do rompimento, né? Ó, a gente vai ter o seguinte, ó, tá aqui o corpo, ele tem uma certa velocidade V, bem aqui, certo? E vão ter duas forças agindo nele, a atração do fio que está puxando ele para baixo e o próprio peso dele, né? Lembrando, força também vertical, também puxando ele para baixo, né? Então você vai escrever que a tração mais mg, que é o peso dele, tem que ser igual a mv ao quadrado sobre r. Lembrando que isso, né, essa expressão aqui é a expressão da resultante centrípeta, tá? Não é adequado a gente dizer força centrípeta. Por quê? Porque a componente centrípeta ela é uma soma de forças. Então, o mais adequado é você dizer resultante centrípeta, mesmo que você só tenha uma força. Você vai dizer, olha, essa força aqui é a minha resultante centrípeta, é a soma das forças que apontam para o centro, tá? Não existe essa força que aponta para o centro, entendeu? Existem forças que fazem o papel dela, como nesse caso temos a tração e o peso. Perfeito? Cuidado com isso que pode vir num VOF e aí acabar complicando sua vida. Tudo bem? Agora a gente vai pegar o valor de V ao quadrado e vai substituir aqui, ó, tendo cuidado que na hora que a gente fizer ao quadrado, aqui vai ficar 16, aqui vai ficar 8, e aí a gente vai ter que fazer uns cancelamentozinhos aqui para a coisa fluir direito, né? Deixa eu só ver se eu não estou errando besteira. Não estou errando besteira. Então, sendo assim, sigamos. Tração mais mg vai dar igual a... Eu vou deixar esse m sobre r do lado de fora, só para a gente não se confundir na hora que for abrir conta, ó. Aí vai ficar 4r ao quadrado, fica 16, perdão, 4r, né? Fica 16r ao quadrado. Só dar uma olhadinha nesse 4r aqui. Assim, ele diz que o x é 4r, né? Então, não preciso me preocupar não. Sabe que eu tava me lembrando de onde vem ele. Certo? Vezes essa grandeza aqui ao quadrado. Mas quem é essa grandeza? Quando você levar ao quadrado, a raiz quadrada soma, né? Então fica o g que multiplica 2r. Mais uma vez, se eu errei conta, não, errei conta. Bom, então sendo assim, a gente vai fazer alguns cancelamentos, né? Só tô achando esquisito que não vai dar. Não, aparentemente não vai dar item, né? Mas vejamos, pois. Vejamos, pois. Deixa eu ver se eu cometi algum erro de conta aqui, alguma errata de conta. Deixa eu ver, g ao quadrado sobre 2, 2h. 2h aqui é 2r. 2hg. Nossa, meu Deus, eu botei um 2 aqui. Ainda bem que eu vi lá agora. Eu botei um 2 aqui do nada. Não tem esse 2. Meu Deus do céu, ainda bem que eu consegui ver. Ó, só fazendo um ajuste aqui, ó.
Você vê como às vezes até a gente que tem o costume, né? Quando você vai fazendo essas questões, todo mundo fica sujeito a isso, ó. É 2H, é porque eu fiquei pensando nesse 2, vou tacar um 2 imaginário aqui. Então vai ficar 4R aqui, certo? Aí, ó, aqui vai ficar 4R, certo? Só corrigindo. Só onde tinha 2R a gente coloca 4R. Então aqui vai aparecer 4R. Ah, agora sim, garoto. Agora sim, perfeito. E agora é hora de fazer uns cancelamentos para nós sermos felizes, ó. Esse R com esse R vão cancelar esse R quadrado. Aí esse 4 aqui, ó, papoca, esse 16 aqui fica 4. Então no final, depois de todo esse mar de desesperança, a gente pensar que estava perdido, finalmente encontramos que T mais MG será 4MG. É bem tranquilo, né? Esse MG papoca aqui fica um 3. E aí sem muita dificuldade você encontra que o nosso T ele vai ser um inofensivo 3MG, né? Toda essa batalha, mas no final encontramos aí nossa queridíssima resposta, certo? Então, a alternativa C é o nosso item nessa questão. Peço aí que desconsidere esse lance do 2 já, porque eu fiquei pensando nesse 2 aqui, e aí eu pensando no 2, tá aqui um 2 imaginário aqui, não sei porquê, né? A questão já era difícil, eu fui lá e compliquei. Sorte que conforme eu fui olhando aqui, percebendo que não tinha nenhum item que batia com isso, eu, oxe, né? Até porque ficava meio absurdo, né? Uma tração, eu ficava o quê? Quer dizer, se eu ficar 7 vezes o peso, Ave Maria, tá fio. É um senhor fio, né? Esse aí. Então já é um adendo, né? Pra ficar a dica, né? Pra você sempre revisar suas contas, olhar de onde é que veio esse 2, onde é que veio esse aqui. Porque, principalmente questões assim, ó, que são todas literais, ocorre muito a chance de erro, beleza? Então é isso, valeu, tchau, tchau.